Bom dia para todos. Chegamos aí no último dia da semana. Espero que todos estejam bem. Vou pedir por gentileza, né, para que vocês mantenham o microfone desligado, por favor, né, para que a gente consiga aí realizar essa conversa no dia de hoje, né? Não poderia começar sem fazer meus agradecimentos, né, enquanto qualidade de vida, centro de qualidade de vida, né? Então, a gente gostaria de agradecer a nossa coordenadora, né, a Sandra Esqueira Lima, e também todas as unidades aí que no decorrer, não só da semana, como se prepararam, se organizaram e nos auxiliaram aí para que essa semana online pudesse acontecer nesse formato, né? Hoje, em especial, a gente vai fazer aí uma conversa com algumas pessoas que fizeram algum acompanhamento em grupo e também, e com os palestrantes aí que falaram aí durante a semana. Vamos fazer aí um fechamento de uma forma diferente. No primeiro dia, a Regina trouxe aí a fala de falar é, sobre o trabalho, né? Tudo que envolve as questões dos trabalhos, ou esse sentimento que a gente tem. No segundo dia, a gente trouxe falar um pouquinho sobre a legislação, esclarecer um pouquinho essas questões, né? Que com certeza é importante aí para o nosso planejamento. No terceiro dia, nós tivemos o PROCON trouxe a fala de uma forma clara, de uma forma que pudesse ser mais clara mesmo, né? Para que a gente pudesse entender sobre as questões que envolvem a orientação financeira. Aí a Rô ontem, né, falou sobre as questões do envelhecimento, em torno também da aposentadoria, como é importante a saúde, que temos que nos preparar, né? Para esse dia de hoje, eu vou convidar a Regina, né, que fez a abertura, e hoje ela vai fazer um fechamento aí junto com vocês. Estarei aqui também para essa conversa aqui entre grupo, né? E aí a Regina vai fazer a condução aí dessa conversa, dessas conversas, desses diálogos aí que vocês vão estar trazendo para a gente, tá bom? Então, Regina. Olá, bom dia para todos que estão aí do outro lado, como eu disse no primeiro dia, na segunda-feira, e passou rápido, né, gente? Passou muito rápido, poxa vida, parece que foi ontem, e já passaram aí 5 dias que a gente esteve iniciando, né, essa primeira semana, e já estamos terminando, como que o tempo, né, muita questão do tempo, como o tempo às vezes a gente não tem muito controle sobre ele, né? E a gente, como eu disse no primeiro dia, essa questão da conexão ela é super importante para que a gente, principalmente nessa modalidade online, né? Que a gente não vê muito as pessoas, que a gente não está sentindo, não está tendo a temperatura, não tem uma ambiência para que a gente possa poder, né, ser estimulado também então, eu peço a conexão de vocês novamente, para que vocês, né, quem está aqui, possa poder, de uma forma até mais, né, diferente do que do primeiro dia, do que os outros dias, né, até agora, poder interagir um pouco mais. A gente quer mais ouvir vocês do que, na verdade, a gente está falando. Hoje vai ser uma conversa mesmo, uma roda de conversa virtual, se isso é possível, né? Vamos começar a criar novas possibilidades aí de conexão, de interação. Então, eu queria muito hoje ouvir vocês, e à medida que a gente vocês pudessem se manifestar através do chat, né? Que vocês pudessem se manifestar, mesmo as pessoas que muito das pessoas tiveram grupos, né? Em salas, em unidades, mesmo pequenos grupos, ou médios, ou grandes grupos. Acho que tem um microfone. E aí temos que possam estar falando para que a gente possa ter uma sinergia, que a gente possa ter uma questão de um estimular o outro, né? Porque às vezes um só falando não estimula o outro, aí fica, né? Que a gente possa ter o que o trabalho do programa, o programa de aposentadoria preza muito é pela integração, pelo compartilhar experiências.
né? Porque quando a gente ouve o outro, a gente não fica sozinho nas nossas angústias, nas nossas dúvidas. Um pode apoiar o outro, e o grupo facilita muito isso. Então, a proposta de hoje é que a gente exercite com essa nova modalidade a possibilidade de ouvir o outro, de ser estimulado pelo outro, de que a gente possa ter alguma ideia a partir do que o outro fale, né? Ou das impressões não são iguais, como eu disse no primeiro dia, a gente está falando com o Estado todo, né? E falando com o Estado todo, tem uma diversidade muito grande, tem uma heterogeneidade muito grande, cultural, regional, de vivências, de ambiência, de muitas coisas. Por mais que a gente esteja dentro de um Estado, nós temos vários lugares com muita diversidade, né? Falamos a mesma língua, mas com tonalidade e com condições diferentes. Então, é por isso que a gente queria ouvir muito vocês hoje, ou através do chat, ou levantando a mão, né? E aí eu queria, de novo, agradecer a confiança do Grupo de Qualidade de Vida, a Coordenadoria de Recursos Humanos, com a coordenadora falando na quarta-feira né, o cuidado que a gente tem que ter, além da questão, né, a gente sempre fala isso, né, essa questão da integração, quando a gente chega de um jeito, e ela falou de uma forma, eu acho que bem interessante, de que quando a gente sai, a gente também tem que ser cuidado, que a gente continua sendo trabalhador e a gente vai continuar sendo cidadão, né? A gente continua sendo pessoas, então a gente tem que cuidar quando entra e também quando a gente está próximo à saída por tudo aquilo que a gente conversou no primeiro dia sobre o que significa o trabalho. O trabalho não é simplesmente a gente chegar e ganhar o próprio dinheiro, a gente viu que tem outras questões. E aí eu deixei uma pergunta, né? Não sei se todo mundo lembra, a Alexandra em alguns momentos reforçou sobre o que significa o trabalho para cada um de vocês, né? Ou quem que pôde refletir ao longo da semana. Então, é isso, deixar isso um pouco no chat, quem puder falar. E aí eu vou convidar, né? Eu tenho os meus colegas, aí tem a Rosângela, né, que falou ontem sobre a questão do envelhecimento. Ela também, acho que tinha um grupo, se eu não me engano, tinha pessoas lá, né, então poder trazer um pouco do sentimento. Temos aí a Andréia, né, do Pinel, que também estava com um grupo com a Laide, um pessoal que eu venho acompanhando também o programa. Tem o pessoal aí de Casa Branca, com a Eliane, né, que vem fazendo um trabalho com um programa de preparação, a Hélida de Ribeirão Preto, né, e com o pessoal da DRS de Ribeirão. Aí a gente conversou um pouco, assim, para elas trazerem um pouco o sentimento do grupo, do coletivo, né, para que a gente se estimule uns aos outros. Então, não vou fazer, né, de quem quiser falar, aí a Alexandra vai coordenando também um pouco no chat. Quem puder falar aí do grupo, quem quiser levantar a mão já para começar a iniciar, a gente pode iniciar um pouco o que foi essa semana, o que sentiu, o que refletiu, como que está se sentindo, porque trilhando novos caminhos, o que inspirou, o que mobilizou, né? E aí depois a gente volta para conversar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Eu acho uma sugestão, a gente poderia convidar para fazer aí essa fala, a gente poderia convidar os palestrantes da semana, né? No caso, a Rose, se ela Rosângela, né? O se sentir à Sérgio. vontade para Ótimo. estar tendo a fala dela aí, o que foi, nessa perspectiva que a Regina falou, então a gente abre aí para você, Rô. Tá sem som, Rô. Continua sem som. Não, não dá, a gente não está conseguindo. Ô, Rô, vamos fazer o seguinte, enquanto você tenta verificar o som, só para te falar que eu assisti aquele vídeo que você comentou ontem, achei perfeito, viu? É, tem a Eliana, né, aqui de Casa Branca, levantou a mão, então
Vamos dar a palavra para ela, pode ser, Eliana? Então tá bom, pode falar. Oi, dá para me ouvir? Então, eu acho que é o mesmo vídeo que você ia falar, Alexandre, foi o que eu assisti ontem, se foi esse, né? É aquela moça que escreveu o livro A Vida Vale a Pena Ser Vivida, né? E ela dando uma entrevista para Fátima Bernardes. Eu fiquei muito impactada depois daquilo. Nós conversamos muito sobre aposentadoria essa semana, várias coisas que a gente já vem partilhando, mas a reflexão de você. Eu vou contar rapidamente, quem não viu, tem uma parábola, né? Uma metáfora de um grupo de amigas que marcam e depois dali 30 anos elas vão morar no deserto do Saara. E 30 anos se passam, as pessoas se encontram e vão morar no deserto do Saara. Chega no deserto do Saara, um esqueceu o squeeze da água, mas precisava trazer. O outro esqueceu de trazer roupa de frio, à noite faz frio. E aí, gente, isso foi me impactando de um tanto. O outro esqueceu de trazer coberta, o outro não trouxe o protetor solar. E aí a pergunta é: como assim? Você teve 30 anos para se preparar para morar daqui para frente no deserto do Saara e não tem como voltar atrás. É muito forte um negócio desse. Falei que eu vou usar essa. Já estou aqui planejando, borbulhando a minha cabeça, já conversei com a Luciana do RH. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou usar para uma conversa de PPA daqui para frente. Porque é fantástica essa reflexão. Como a gente sabe que esse dia vai chegar e a gente não está preparado. Ah, depois eu vejo, a gente deixa para amanhã. E trazer essa reflexão é muito forte. Foi uma semana bacana, né? Eu achei que foi uma semana muito, muito gostosa. E a gente vê o quanto as pessoas, às vezes, têm resistência em estar tentando falar disso. Eu vi que aqui tem pessoas que já estão preparadas, que é a Cris, que ficou aqui comigo todos esses dias, uma amiga que está com o pezinho na aposentadoria, e ela já tem todo um planejamento do que ela vai fazer, ela já está pensando nisso, já se cuida fisicamente, participa, faz pilates, e quer fazer mais coisas voltadas a isso, sem ter o compromisso da hora, tal. Então, assim, é uma pessoa que já está pronta para ir para o deserto, né? É, a família já está refletido sobre que é difícil, os filhos encaminhados, aí já é tudo muito estruturado. Mas do mesmo jeito que a gente vê gente que ainda não posso parar ainda, continuo porque eu não me preparei para financeiramente desapegar disso. Então, mas foi uma semana muito gostosa. O rapaz do Procon lá, esqueci o nome dele, desculpa, me fez refletir muito, porque eu com essa mudança da lei, né? Eu tô numa fase de, assim, eu tenho um tempo ainda. Eu tenho 10 anos para chegar no deserto Saara ainda, e agora eu tô, né? Então, e no primeiro dia, né, que a Regina fala da identidade da gente no trabalho, o quanto isso é forte, né? Eu fiquei pensando quando a gente tem que mudar, sei lá, quando a gente vira mãe, você deixa de ser sozinha, né? Que você não tem filho nenhum e você tem que virar mãe. Essa identidade de virar a chave não é tão rápida assim, né? Eu tive a oportunidade de falar com ela quando ela anunciou que estaria se aposentando, né? Fazer transição de carreira, porque ainda tem muito gás, ainda é nova, é difícil, né? Eu estou tentando aqui também pensando no processo de transição de carreira, porque eu acho que eu não quero ser só psicólogo na vida inteira. Isso vai me dar uma oportunidade de vivenciar uma outra coisa. O que eu quero fazer? E eu não consigo achar, gente. Eu não consigo achar. Né? Voltei para análise por uma série de questões. O envelhecimento me pegou mesmo também. Acho que eu queria deixar isso. Mas o vídeo é maravilhoso. Assistam, porque foi para mim foi um impacto gigante. E olha, nós falamos disso a semana inteira e eu me impactei com o vídeo. Né? Beijo para vocês, parabéns, foi tudo maravilhoso, Alexandra, uma delícia. Ah, legal, Eliane. Eu acho que a sua reflexão, né? Eu acho que você contribui bastante nesse sentido, né? Não só, eu acho que você traz uma questão importante, não só a questão da aposentadoria, mas a transição para outras funções na vida, né?
as funções que a gente vai, que são as transições, né, de mãe, de síndrome depois do ninho vazio, do que os filhos saem, são transições que a gente vai passando, e você traz a questão do vídeo que a Rosângela vai falar logo em seguida, né, que ela sugeriu ontem, só para essa questão, foi no Atacama, né? Então, a Ana Cláudia, ela tem um livro, Um Dia que Vale Muito a Pena Viver, né? Eu acho que ela traz um olhar para a vida de uma forma bem interessante. É uma autora que vale a pena mesmo porque a gente reflete não só para o fim da vida, mas para outros ciclos, né? Para outras questões, né? E o quanto que a gente não está preparado, a gente acha que está preparado. Ah, não, é só assinar a aposentadoria. Imagina, é tudo que eu quero, que não sei o quê. Mas você esqueceu de tantas coisas, porque quando a gente vai visitar um país, a gente vai para fora ou para qualquer lugar, a gente tem que conhecer o que a gente vai encontrar. E quando a gente fala sobre envelhecimento, é também um pouco disso, né? Essa compreensão do envelhecimento, ela é importante a gente ter, porque se a gente nega, quando a gente chega, a gente leva um grande susto, né? Então, a gente tem que ir entendendo como um processo, né? Envelhecimento não é doença, ele é um processo, ele faz parte do curso de vida, e como que a gente vai entendendo e incorporando essa nova fase na vida da gente, né? Mas acho que muito legal a sua... Já foi a logo assistir, eu acho legal, né? Olha, ontem mesmo. Então, essa coisa, então, mostra o quanto que mobilizou, né, os assuntos que a gente trouxe aí, que a Rosângela pôde contribuir. A Rô quer falar? Será que conseguem me ouvir agora? Sim, ótimo. Ai, que bom. Quero sim. Foi uma semana muito sucesso, né? E tudo muito novo para a gente. Está distante, mas está tão perto. E aí arriscar o sentimento de que não está falando sozinha. E quando a gente tem esse relato das pessoas que estão do outro lado, que fez sentido, que é isso mesmo, que as unidades, cada um do seu jeito, como a Regina disse, estão aí trabalhando, que é um repensar da vida, né? Não é só do envelhecimento. Ontem eu falei a questão do envelhecimento ativo, mas eu não falei muito da parte teórica. Falei mais para reflexão mesmo, mas acho que vale a pena também, em algum momento, a gente fazer algo mais teórico, que é importante também, né, no outro momento. De repente, convidar um outro palestrante, faz uma fala um pouco mais teórica dos aspectos psicológicos, essa questão do envelhecimento. Mas ontem foi um bate-papo e uma reflexão. E a ideia era realmente despertar, suscitar reflexões. E ao longo do dia ali, do momento que estava acontecendo a palestra, eu fui lendo o que estava sendo escrito no chat, coisas maravilhosas, reflexivas. Cada um pôde refletir sobre o seu momento, enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto ser humano que faz parte, que passa por esse processo de envelhecimento ativo. Longevidade é o termo que eu gosto. E a gente tem que buscar o tempo inteiro essa qualidade de vida, o pós, como a Regina disse, né? Não é tchau, aposentou. Não, é ter esse contato, a gente tem essa interação, esse carinho com as pessoas que se aposentam também, porque acaba sendo uma extensão um pouco mais formal, mas é uma extensão, né? Os colegas de trabalho, alguns laços até de família mesmo, de sair, de convidar, de almoçar. E isso acaba se perpetuando também depois, durante o processo de aposentadoria. Então, pensar sobre o envelhecimento é todo dia, todo dia. E nós poderíamos ficar um dia inteiro, né? Um seminário aí de horas falando sobre envelhecimento ativo, sobre a questão da relação do homem com o trabalho, sobre a questão do financeiro, que trouxe também, né, custo de vida lá em cima, e é preciso se organizar. E isso faz parte da mochila, né, Regina? A mochila que cada ser humano traz, a gente vai aprendendo ao longo do tempo e vai criando estratégias. E às vezes a gente vê, né, de repente, alguém que casa lá, a mulher é mais organizada, de repente o homem é mais desorganizado, e aí vão se completando, um vai ajudando o outro. Ó, esse mês você gastou mais cartão de crédito. E o palestrante do Procon trouxe exatamente isso, o quanto a gente tem que ficar atento a essas questões também, chatas, mas tão necessárias. Então, cuidado subjetivo é importantíssimo, a questão do envelhecimento, a relação com o trabalho, o impacto que essa aposentadoria tem na sua saúde mental, para que a gente não entre aí em transtornos, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Ai, vou fazer agora, aposentei. Então, pensar nesse ciclo da aposentadoria como todo é importante também. E fiquei muito feliz da participação do pessoal do interior também, né?
O pessoal em massa aderiu e comentando e participando, isso é muito rico. E acho que conecta a gente de uma forma que a partir da pandemia a gente aprendeu. E aí a gente não soltou mais a mão um do outro, é bem isso. Apesar de estar distante, a gente tem essa proximidade e essa interação com as pessoas que estão do outro lado. Não é isso, Regina, Alexandre? Rô, é exatamente isso. E as questões emocionais em relação ao envelhecimento é algo que a gente precisa, porque como o envelhecimento para nós, né, nós somos uma geração que estamos chegando com o envelhecimento em massa, né? Está aumentando, como eu comentei, a gente duplicou, né? Então a gente começa a olhar ao nosso entorno, né? E aí como que é isso? Isso não é como a Eliane falou, isso não é uma coisa tranquila, não é uma coisa fácil. Né? A Rita Lee falava muito isso, né? Tem que ser muito forte, tem que ter muita resiliência, né? Porque você vai tendo algumas perdas. Mas como que a gente olha ou os ganhos também? A gente não consegue olhar, porque a gente tem uma sociedade que também, né, coloca o termo aposentado, o morto, é velho, a palavra velho. Como você mesmo disse, né? Eu acho que o envelhecimento ele dá um dia inteiro, um mês inteiro, é o tempo todo falando. Por quê? Porque a gente tem aspectos sociais, antropológicos, culturais, né? A gente tem as questões familiares, né? Como cada família foi enxergando essa longevidade. Tem famílias que são mais longevas e vê o envelhecimento mais produtivo, mais ativo, mais, né, significativo. Outras famílias já têm não têm uma longevidade, né? Então já vê como uma coisa mais de doença, de mais fragilidade, de mais declínio. Então, são coisas que a gente tá construindo, né? O envelhecimento é uma construção social também, além de ser uma questão biológica, fisiológica, né, de curso de vida, mas tem uma construção social. Então, demandaria também mais tempo para que a gente pudesse fazer essa discussão, mas é um tema que a gente precisa se debruçar também. Porque aí acho que a Eliane falou uma questão que eu não queria também perder. A gente também vai precisar olhar para essas pessoas que não vão se aposentar e que vão ficar mais velhas dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Porque a nossa previdência mudou, a gente tem esse pedágio, ou a gente tem essa soma, né, na idade, então as pessoas vão ficarão mais velhas, né? E como que essa pessoa, com a sua capacidade funcional, tem uma capacidade cognitiva, ok, mas às vezes a capacidade funcional não está tão, né? Então, acho que também vai ter que pensar em políticas, em uma gestão de que possa contemplar essas pessoas mais longevas no ambiente de trabalho, né? Do como que a gente potencializa aquilo que ela tem. Então, é uma revolução da longevidade, sim, como Alexandre Kalash fala, né? Por quê? Porque tem muita gente que não que até então a gente não pensava em ter esse contingente de pessoas mais velhas. Então, assim, parece que envelhecimento é invisível? É ainda. É uma questão que a gente precisa olhar. Mas a gente, daqui a pouco, está batendo na nossa cara o tempo todo. Eu acho que eu comentei no primeiro dia, né? A gente vai em shopping ou vai em supermercado, as vagas para pessoas acima de 60, você olha e você fala, peraí, onde que eu vou ficar? Já não tem mais vaga para quem é abaixo de 60, né? Por quê? Porque ali você começa a ver que está aumentando a questão e a gente precisa olhar para isso, para ter qualidade para essas pessoas. Pessoas que vão. Hoje está tendo agora um congresso de Mature 50 a mais. Então, as empresas pensando na questão da maturidade, como inserir pessoas no mercado de trabalho, as empresas pensando nisso também. E a gente, quanto Estado, também vai precisar olhar para isso, né? A Eliane levantou a mão. Está me ouvindo? É que eu tenho que pausar. É que a gente está em 2 lugares. Para falar tem que ser no meu celular e para ver, a gente está olhando no telão aqui. Eu acho que você falou uma coisa que me toca também muito, é essa coisa do envelhecer no trabalho.
essa mudança da lei para a gente trabalhar até os 62 anos me assustou muito. Eu trabalho, até então a gente era um hospital psiquiátrico. Eu trabalho com saúde mental diretamente, entendeu? Que a maioria, né, trabalhava com isso. Nós estamos mudando e tal, mas ainda é saúde mental, tá? Tem dependência química, a gente tem um CAPS, a gente está transitando para cuidados prolongados e paliativos. Então, assim, são coisas pesadas que requer muito da gente, da saúde, né? E eu vou trabalhar até os 62 anos. Na hora que eu fiquei fuçando aí, esse monte de apresentação de legislação, toda vez eu sou uma que assiste tentando ver se eu vou descobrir alguma coisa diferente do que da realidade que eu já sei. E isso assim, me preocupa muito, sabia? Eu acho que veio essa coisa da saúde mental aqui dentro e do trabalhar até os 62 anos. Falei, gente, daqui a pouco, vou aposentar por invalidez? Será que eu vou caducar? Porque se eu tenho um pai com Alzheimer. Eu tenho um histórico de família de Alzheimer, sabe? Como é que eu me previno disso? Como é que eu vou chegar com saúde, com qualidade de saúde? Será que eu vou conseguir aproveitar minha aposentadoria depois disso? 62 anos, como é que vai ser isso? Sabe? A gente fica preocupado com muitas coisas. E outra, a gente que é mulher, a gente sofre com a questão da menopausa, que muda a sua agilidade de pensar, o humor. Então, assim, olha quanta coisa, né? Quanta coisa. E eu falei assim, eu tô vivendo isso na pele. Eu tô agora dividindo com vocês, não só de quem cuida né? Mas com quem também está passando pela experiência de viver isso. E é muito difícil. E eu converso muito, porque nós somos profissionais aqui de longa data, uma faixa etária muito parecida com a minha. Acho que o funcionário mais novo aqui deve ter uns 15 anos, né? Que está aqui. Tem uma turma nova vindo, mas é das terceirizadas, são os mais jovens, e eles têm uma outra agilidade, uma outra forma de pensar, inclusive tecnológico. Né? A gente se manter atualizado nesse lugar também é difícil. Né? E aí, como é que a gente vai ser visto dentro do trabalho e tratado? Porque até então, você, por um período, faz muito bem. E, de repente, você vai virar uma pessoa que não é mais tão boa naquilo que você faz. E aí, a tua identidade de trabalho tem que mudar. Isso é doído, né? E aí, Eliane, essa questão, a complexidade, né? Não é tão simples assim. Por isso, os espaços para a gente pensar junto e alternativas, estratégias, mais do que alternativas, são estratégias, como a Ana Cláudia coloca sempre, o que a gente pode fazer para minimizar, né? Uma questão que está aí, que está dada, né? Uma condição que está dada. Eu vou deixar a Andréia falar, e aí depois eu retomo, porque você falou uma coisa que eu queria também retomar aqui. Andréia? Bom dia a todos. Quero dar um bom dia especial para a Rosângela, que eu fui falar um bom dia para a Patrícia, do HGA, e esqueci de falar, viu, Rô? Eu e a Laís, um bom dia para você. Bom dia, Rê. Então, essa fala que vocês estão trazendo para a gente né, das pessoas envelhecerem mais trabalhando, me trouxe, Regina, uma palestra sua, que você veio fazer no Pinel sobre violência contra o idoso. E na sua fala, o que você falava? Sobre a ambiência do trabalho para as pessoas mais maduras, né? Que eu vou precisar ter uma iluminação melhor, um computador de acesso, né? Que nem a Eliana falou agora sobre. A gente tem que aprender as tecnologias, só que o local de trabalho, ele também tem que ter o respeito com as pessoas mais maduras. Que recursos são esses que essas pessoas vão precisar ter também, né? Então, isso é uma reflexão que a gente já trouxe em discussões, né, Laki, sobre isso também, e trouxe essa lembrança, né, por isso que eu pedi para falar um pouco sobre isso também. Você ia falar alguma coisa sobre isso? Vou falar sobre a semana, né, que nós passamos, é muito esclarecedora, foi feito com muita atenção, né, profissionais ótimos, para falar de coisas importantes, como a gente envelhecer melhor, né? Eu só fiquei triste pela adesão, mas nós sempre falamos aqui, né? A gente faz a nossa parte e mudando a vida de uma pessoa já é uma vitória, né? Porque as pessoas têm medo de envelhecer, de saber, mas seria tão bom se elas soubessem tudo isso, se preparar financeiramente, preparar sua cabecinha, conhecer mais coisas, né? Então, eu acho que tem que ser um trabalho maravilhoso, né?
e que a gente faz com toda atenção, né? Olha, São Paulo inteiro se mobilizou para isso, foi maravilhoso, né? E tem que ter mais mesmo. Sim. E as pessoas vir assistir. A gente sente que a adesão maior é sempre no dia que foi o que a gente esperou e aconteceu aqui, no dia da legislação, né? A Neide foi perfeita, né? Então o dia da legislação foi ótimo, ela fortaleceu bastante o pessoal aqui do Núcleo de Gestão de Pessoal, que sofre muito com as cobranças, né? Da demora, de simulações, e foi assim perfeito. As meninas do Núcleo de Gestão estavam aqui com a gente no dia também, e se atualizaram, a gente se atualizou, foi ótimo, mas, assim, como a Laide disse, né, tão rica, né, a fala. Ontem eu ficava tirando foto da palestra da Rosângela e mandando nos grupos de diretores, por favor, gente, o pessoal está perdendo uma palestra maravilhosa, que é imperdível, né, para estimular, quem sabe, eles sensibilizarem as pessoas de estarem aqui das próximas vezes, né. Mas deixo minha homenagem também aqui, não posso deixar, que é o Marcelo, vocês estão vendo ele aqui, ó, no fundo, que é o nosso funcionário que acompanhou a semana inteira. Ele está com uma questão de aposentadoria na vida dele, né? Que ele veio participar da semana para conseguir ter uma clareza, né, sobre isso, e prestigiou a semana aqui com a gente. Como a Laide falou, mudando uma vida, a gente já atinge o objetivo do PPA, né? Que é o programa que a gente sempre preconizou, mas lógico que a gente sempre vai sensibilizar as pessoas para estarem vindo, porque, como a Laide falou, são palestras maravilhosas, que toda vez que a gente ouve do mesmo tema, sempre vem uma coisa nova. Sim, Os eixos são os mesmos, a fala, as palestras sobre o assunto, mas sempre a gente aprende uma coisa nova. Viu? Mas foi maravilhoso. Mais alguma coisa? Não, parabéns a todos. Parabéns. Obrigada. Legal, meninas. Que bom, Andréa, você ter resgatado essa questão, né, da violência, né? E é um tema que a gente precisa nos educarmos para isso, porque às vezes a gente acha que não é uma violência, né? E a gente está violentando, e a violência institucional, a violência psicológica, né? E isso tudo vai fazer, se a gente conseguir enfrentar essas questões dessa violência, né, que a gente começa a sofrer também, porque a gente está num processo, a gente vai ter uma qualidade de vida diferente, né? A gente vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Quando a gente tiver respeito, né? Tiver uma cultura de paz, uma cultura... Então, a gente precisa... E aí, quando você fala também de uma pessoa, e eu já fui da palestra para uma pessoa, para duas pessoas, e assim... Para mim, nunca é muito... mas a pessoa fica toda sem graça e tudo mais. Eu entendo, o meu trabalho foi sobre isso. Vocês colaboraram muito. Uma notícia, daqui a pouco sai meu artigo sobre o trabalho que nós fizemos. E uma das questões foi a adesão. E a Laide, quem está aí, que contribuiu, que foi uma das pessoas que eu entrevistei, né? Essa questão da adesão, o envelhecimento é a causa maior da não adesão, que as pessoas falam, para quê? Eu vou falar sobre, eu não quero ouvir sobre isso, né? E não é uma coisa consciente. Às vezes as pessoas começam a evitar porque perpassa. Aposentadoria concomitante com aposentadoria concomitante com velhice. Porque, então eu já vou ser inútil, eu vou ser velho, né? Então assusta um pouco. Então, isso é um trabalho cultural. Então, mas se a gente consegue fazer com uma pessoa, essa pessoa tem uma família, essa pessoa tem amigos, e aí a gente vai conseguindo replicar essas questões, né? Por exemplo, eu acho que essa palestra que eu dei faz mais ou menos uns 2, 3 anos que eu fui até aí falar sobre violência. E é já a instituição preocupada com isso e colocou isso no PPA, né? Como no programa. Então, quer dizer, já tem uma conscientização que a gente precisa olhar para essa questão da violência contra a pessoa idosa, né? Que é a violência contra nós mesmos, né? Porque é uma violência que vai reproduzindo situações psicológicas muito difíceis e desafiadoras. E é o que a Eliane trouxe, né? Que assusta mesmo a gente. E não é assim, é com o outro, porque não é com o outro mais, é comigo, né? Eu estou sentindo isso na pele. Eu estou sentindo, porque é fácil a gente falar sobre envelhecimento, mas quando a gente olha a nossa pele, a gente olha o nosso cabelo, a gente olha os nossos calorões, a gente vê que a gente já não está com um ritmo diferente, a gente já vê que, né?
a gente fala, epa, peraí, agora pegou, né? Agora, e como que eu vou fazendo, mas eu preciso ter conhecimento, para quê? Eu vou cuidar mais da minha saúde, eu vou ver quais são os meus limites. E a Eliane trouxe, poxa, eu vou trabalhar com saúde mental até os 62, mas, poxa, com 62, se pensar que se você vai viver até 80, 90, a expectativa de vida vai até 72 ao nascer, e nós estamos com uma longevidade maior, o que eu vou fazer? Peraí, não, tenho muito tempo para fazer, tem muita coisa. Então, assim, é trocar o pneu com o carro andando. Então, eu vou precisar incluir coisas para minha saúde mental desde sempre. A gente precisa incluir coisas além do trabalho desde sempre. E não esperar os 60, 70, 60, 65. A gente já fazia as experiências agora. Agora é a hora de experimentar. Porque a gente está nos dois, o pé um em cada lugar. Então, é a hora da gente fazer essas experiências para ver o que a gente vai gostando mais. A Rosângela trouxe uma questão, né? Eu fui fazer uma aula experimental para ver como que era, gratuita, fazem isso, não sei o quê. Isso a gente faz com atividades físicas, mas a gente pode fazer com trabalho também. E não só uma questão do trabalho formal que a gente faz, mas o trabalho ele pode ser de outras formas, né? Um trabalho de voluntariado, né? Uma questão de voluntário, uma questão de poder... ou trabalho com renda também, por que não? Né? O que impede, de repente, você fazer outros trabalhos, né? Ou transição de carreira com outras questões que dê uma renda, mas você já tem a sua renda já garantida, mas por que não uma habilidade que você tem e que possa continuar exercendo? Né? Então, eu acho... Oi, alguém quis falar? O Rê, eu vou mostrar o desenho da Simone que ela está fazendo para vocês, ó. Vamos ver se dá para ver. A cada 1h30 ela para e faz os exercícios que foram orientados. Lembra que eu falei ontem pela fisioterapeuta? Sim. Para poder amenizar essa dor que ela está no ombro. E está incluindo, não está esperando, Exatamente. Né? Então, criar estratégias de enfrentamento para que a gente possa viver com qualidade de vida. Ela está no período crítico da dor. Tem que sair dessa dor para ela poder retomar as atividades. Na correria, assim a gente tem que criar, como você disse, estratégias de enfrentamento. Sim. É claro que eu também, e eu me compadeço pulei a fila, quem está com a mão levantada, mas eu me compadeço da colega que falou assim, olha, na minha conta mudou tudo, né? Eu ia aposentar com 58, agora mudou, estou na turma dos 60. E aí a gente tem, é o que você falou, tem que trocar esse pneu com o carro andando e pedir ajuda, né? Porque eu não sei trocar pneu, vamos pedir ajuda. Como é que eu faço isso? Então, cada hospital tem uma realidade, né? Trabalhar com a questão da saúde mental não é fácil, não é fácil, né? Porque a gente precisa olhar para a gente também. E a gente traz a história da nossa família, que ela muito gentilmente colocou aqui, né? Cada um tem, né? As suas questões familiares, e isso leva a muitas reflexões, que é o que a colega está fazendo. Você refletiu, essa semana foi um processo de reflexão, você já vinha nesse processo de reflexão, e ela suscitou, ela despertou ainda mais. Como é que eu faço isso? Né? Tem uma preocupação, mas é não sofrer também por antecipação, né? Porque senão a gente vive nesse mundo pensando lá na frente, com ansiedade, e a gente não usufrui o momento do aqui e agora, porque a gente está nesse mundo acelerado, né? Eu também queria aposentar antes, mas a Neide e o Sérgio tiraram todas as minhas dúvidas, e agora é assim, ponto, e acabou. E aí, o que eu faço com isso? Eu vou ter que criar estratégias, né, para que eu possa aposentar e trabalhar nesse período com qualidade de vida. E achei muito pertinente quando se disse também da questão que o envelhecimento dentro da instituição, muitas vezes passa pelo preconceito ainda. Ah, não, olha, vai chamar fulano, ai, não, né? Vamos chamar o outro que é mais rápido? Então, são pessoas que trabalham na área da saúde, que têm um olhar acolhedor, um olhar empático, mas que são seres humanos, tão falíveis quanto eu, quanto vocês que estão do outro lado. E que, às vezes, o julgamento, né, toma conta daquele profissional da saúde. Então, é inserir esse profissional que ainda trabalha, muitos trabalham com certa dificuldade porque não tem o tempo, porque não tem a idade, e readequar
as funções no que for possível, para que a pessoa também não fique lá numa sala escondidinha, porque isso é insalubre para a pessoa, isso não é um envelhecimento ativo. Enquanto instituição, a gente tem que dar conta disso, né? Então, a gente tem que pensar assim, acho que vão ter outras discussões que vão surgir provavelmente, não só a partir da fala da colega, mas de outras que vão surgir também. Sim. Legal, Rô. Vamos falar com a Taubaté? Vamos lá para Taubaté? Vamos lá para Taubaté? Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Estamos, oi, Sim, Kátia. estamos. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer, né? Essa semana foi maravilhosa. Vocês sabem da minha vontade de ter feito esse evento aqui, mas a gente não tinha pernas, a gente vem tentando há muito tempo, mas a gente não... Kátia, só interromper um pouquinho, só para te dizer que há 6 anos eu tive aí exatamente para a gente iniciar, entrou a pandemia. Então, pois é, então já é uma tentativa antiga, né, desse evento, e infelizmente não foi possível, mas felizmente agora foi. E como vocês podem ter visto aí nas nossas listas, teve uma boa adesão de Taubaté, um bom interesse do pessoal de Taubaté, e eu gostaria até de agradecer aos servidores que prestigiaram isso conosco aqui. E queria fazer uma pequena sugestão para a próxima pauta, que tivesse uma pauta voltada para a legislação seletista, porque nós tivemos muitos aqui buscando isso, entendeu? Buscando essa informação, e eu percebo que eles ficam assim, muito à deriva, porque se vão no INSS não tem muita informação, se vai pela internet, as opções não são muito esclarecidas. Eu sou, né, claro, defendendo o meu peixe, eu sou seletista, estou nomeada, porém, algumas coisas eu fui buscar, eu fui especializar, eu fui estudar, consigo ter alguma orientação para passar isso para eles. Mas eu gostaria que houvesse esse foco da secretaria, porque ainda existem muitos que estão na nuvem e precisam dessa acolhida também, se sentir um pouquinho mais parte da secretaria, junto com os estatutários. Mas eu parabenizo vocês, foi muito bom, valeu, eu espero que se repita, né, que a gente possa participar de outros e informar que eu estou há 2 anos da minha despedida e estou no clima da preparação, entendeu? Eu já venho me preparando, eu já venho buscando aí todas as bases necessárias, né? A financeira, a física, a mental. Meu ninho está ficando vazio, porque meu bebê está indo embora. Então, quer dizer, vamos acertar todos os equilíbrios da vida. Então, gente, gratidão por tudo, valeu, que eu espero que repita muitas e muitas vezes para nós aqui. Obrigada. Deixa eu só fazer um comentário. Kátia, também queria agradecer aí na semana, a Kátia ficava mandando mensagem, Alexandra, aí as pessoas, como é que tá? Tudo certo, né? Eu quero dar um suporte, queria agradecer pelo suporte também que você nos deu aí também para o pessoal da Taubaté, e você já está dizendo que a gente vai ter o próximo, né? Então, que bom, né? Então, já é um indicativo aí que as pessoas gostaram, né? Então, que bom, a gente fica muito feliz, é um formato diferente, então, eu também agradeço vocês por tudo, pela participação. Eu lembro que você até fala muito para mim mesmo da questão do Alexandre, a gente tem que olhar para o seletista, Alexandre, vamos olhar para o seletista, cadê o seletista? No outro formato, então vamos colocar, né? Não tem muito que fugir disso daí, de repente a gente pensa em alguns outros temas, repete algum, mas o ano que vem, então, se der tudo certo, então a gente faz uma outra semana 2, né? Segunda semana de preparação para aposentadoria. Tá bom? Só antes de passar, acho que depois, se você quiser ler o chat e contemplar as pessoas no chat, eu tenho a DRS1 que eu vi aqui que levantou a mão, mas eu só queria fazer um comentário com a Kátia, né? Eu acho, Kátia, você realmente, eu sou testemunha do seu empenho, da sua dedicação, o quanto que você sempre se preocupou com essa questão da aposentadoria. Eu acho que fiquei bem feliz mesmo de você ter tido a sala aí. Eu tive a oportunidade de ir há 6 anos, um pouco antes da pandemia. Aí entrou a pandemia e a gente não conseguiu.
Mas eu queria dizer, Kátia, que hoje é o meu primeiro dia de código 100. Então, minhas licenças já se foram. Hoje eu inicio o meu código 100, né? Que agora eu espero a publicação. Como me disseram que pode virar o mês e aí pode ser que saia publicado, eu falei, vai, igual gestação, né? Vai virar a lua, vai nascer, né? O que vai nascer daqui para frente, né? Mas para nascer eu precisei ter gestado, né? Teve um período mesmo, né, da licença prêmio, você vai pensando, você vai refletindo, e não é um processo simples, tanto que no meu primeiro dia eu estou aqui com vocês, né, para vocês verem que não é um processo, mesmo para quem trabalha, como eu vi alguma coisa no chat, é um dos períodos mais produtivos da nossa vida. É onde a gente... Eu gostei muito, eu vou até ler o que eu vi no chat, que eu estava... não sei, é do hospital... não vou conseguir... É o de Itu, se eu não me engano? É o Ribeiro Arantes? Depois, se alguém puder confirmar, eu acho que é o hospital do Ribeiro Arantes de Itu. Que ele diz, a pessoa diz assim, não consegui identificar, peraí, fugiu aqui, peraí. Que diz que é um dos períodos mais produtivos. O trabalho é a fase mais dinâmica da vida, quando sonhamos e lutamos todos os dias pela realização desses sonhos. Com o tempo, amadurecemos e envelhecemos, cheios de experiências, mesmo que nem todos os sonhos tenham se concretizado. E isso é bom, pois assim continuamos a sonhar e a lutar, inclusive durante a aposentadoria. Gostei muito disso, né? O Paulo Freire, ele fala, né, para quem... que assim, para a gente começar a sonhar, para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa começar a sonhar. Se não tiver nada, eu não consigo sonhar. Então, eu preciso ter sonho. Se eu não tenho sonho, eu não vou caminhar, eu não vou fazer a busca para conquistar. Né? Então, eu gostei muito. Depois, quem que puder se identificar, porque é o hospital... Vou até pôr um coraçãozinho aqui. Eu acho que é o hospital de Itu, se eu não me engano. E, Ale, quer falar? Você tinha convidado o DRS para poder... Ou você quer que eu leia o chat agora? Acho que é... não, é a ouvidoria, desculpa, isso. Se é DRS1 que eu... Pode abrir o microfone. Bom dia. Bom dia. Olha, Isabela e Alexandra, eu queria... Regina, viu? É minha filha que é a Isabela, para você ver que eu nem me apropriei ainda do computador, que eu preciso ter um nome. É verdade, desculpa, é verdade. É que a gente fica no visual, né? Desculpa. Mas, olha, eu sou ouvidora aqui do DRS Presidente Prudente, né? E quando eu soube que a SES, através de vocês, tinha esse programa, eu fiquei encantada, porque eu falo, eu espero... Quisera Deus, né? Não sabe o que passa até lá, mas quisera Deus a gente passar por esse processo de aposentadoria. Então, eu queria externar, assim, né, meu agradecimento, dizer que eu, aqui em Presidente Prudente, a gente está iniciando para organizar esse grupo, né? Nós estamos conversando ainda com a direção, porque tem tanta coisa acontecendo em termos, né, aguardando reestruturação, né, tudo isso envolve aí os novos caminhos, mas de minha parte, da Ana, minha outra colega, e da Selma, que somos nós três que estamos aí à frente, tentando organizar isso no DRS, nós ficamos muito contentes pela iniciativa de vocês, nossa, parabéns mesmo, mexeu muito com as poucas pessoas que participaram, porque é o que vocês falaram, né? Tudo é muito novo, as pessoas acham que têm os seus receios e medo de falar sobre um assunto né, que é bom falar, porque vai vir, né? Espero que venha, né? Espero que venha, que a gente que tenhamos saúde e que estejamos vivos para isso. Então, eu queria agradecer, dizer que foi uma semana encantadora, rica, a contribuição de vocês, tanto na parte, assim, mais teórica de legislação, quanto nessas reflexões, ajuda muito. E as carapuças só foi entrando. Para mim foi muito, olha, foi muito bacana, e agradecer e dizer que espero ainda abusar e usar muito de vocês, do conhecimento e da expertise de vocês, viu? Muito obrigada.
E seu nome mesmo, por favor, desculpa. Eu sou a Márcia. A Márcia, eu falei desculpa então, porque eu tinha entendido DRS1, mas é DRS de Presidente Prudente, né? 11. É a 11, onde deve estar um calor danado hoje. Se aqui já está mais quentinho, no lugar que é terra quente. Então, que bom pelo seu feedback, que saber que, né, ressoou, que refletiu, que pensou, que pôde ter, mobilizou até para fazer aí, né, de alguma forma. O que a gente fizer sempre é bem-vindo, né? E é o que você falou, o tema é um tema que a gente ainda tem muita dificuldade, é muito desafiador, porque a gente tem uma sociedade, a gente tem uma questão muito ainda complexa, muitas coisas para se ver, né? Tem muitas urgências, né? E aí a gente, mesmo no serviço público, nessas questões todas, né? Mas está aí, está batendo na nossa porta, está batendo na nossa cara. A população é a 6ª população mais velha do mundo, do Brasil, né? Então nós temos que olhar para esse público, que é um público ainda que vai continuar ativo, é um público que vai continuar produzindo renda, né? Porque quem vai produzir, né? Porque é isso quando a gente fala de envelhecimento ativo, é a gente ter uma participação significativa ainda com a sociedade também, né? Então a gente contribui e a gente vai contribuir, esperamos, porque tem um paradoxo, né? Ou se a gente não quer viver, a gente não quer morrer, mas a gente não quer viver, não quer ficar velho. É isso que a gente vai ter que fazer, essa equação dentro da gente, para a gente poder dar conta. Porque se a gente não quer morrer cedo, a gente não tem outra, não teve ainda uma outra questão que pudesse mudar isso, né? Então, como que a gente tem um olhar mais carinhoso para esta fase, mais cuidadoso com a gente mesmo, né? E é nessa travessia, nessa transição que a gente precisa dar. E é por isso que a gente precisa uns ajudar os outros, porque a gente sozinho, por isso que é importante esses espaços e a gente valorizar. Muitas pessoas dizem, né, acho que tem até uma pergunta, uma questão no chat, né, a questão das OS, pessoas mais novas chegando, né, Alexandre, estou tomando a frente aí, já está, para emendar o raciocínio, tá? Que está falando dessa questão de mudanças. Isso é fato, mas é algo novo que a gente vai ter que ir descobrindo formas da gente ir alinhando. Por quê? Porque ninguém se preparou para ir para o deserto. As políticas públicas também não se prepararam. A sociedade não se preparou para, né? E a gente vem falando isso há algum tempo, mas ainda tem essa questão, né? Se a gente pensar no Japão, é diferente. Em culturas orientais é diferente, porque já vem de uma cultura milenar. Nós não, nós estamos descobrindo. Quem sabe lá na frente, talvez nem sejamos nós, a gente tem uma sociedade mais acolhedora. Mas a gente está aqui construindo isso. Este que é o nosso espaço de construção. Mas muito obrigado pelo seu depoimento aí. Eu vou ler aqui no chat, tá, Regina, alguns comentários que fizeram em relação ao trabalho. Só queria também detalhar uma experiência minha, que quando eu comecei a entrar falar sobre BPA, sobre envelhecimento, eu lembro que fui fazer um curso lá no IPGG, lembra? Que aí o professor foi dar uma aula sobre envelhecimento, aí ele falou assim, até então eu não tinha parado para pensar, né, o que a gente quer, e aí igual a Rê falou, né, o que a gente quer envelhecer. E aí eu lembro que ele falou assim, bem-vindo, vocês acabaram de sair da barriga da mãe, vocês já estão envelhecendo. Nossa, que foi um choque para mim, porque para mim era coisas completamente diferentes. O envelhecer é uma pessoa velha. Aí eu falei, nossa, é verdade, a cada dia eu estou envelhecendo. Ele falou, então, vocês têm que se cuidar, né? Falou todas as questões, né? Tudo que a gente precisa fazer, todos os cuidados. Mas eu falei, nossa, a partir desse dia eu falei, pronto, como se eu estivesse dentro de uma redoma, e aí acordei para a realidade, né? Estou envelhecendo, né? Um dia após o outro, né? E realmente é interessante quando a gente faz essas reflexões, eu gosto muito, né, da fala de vocês, da conversa,
Porque é isso, né? A gente começa a ter um olhar diferente, começa a acender uma luzinha aqui, né? Então a gente começa a perceber várias coisas, né? Pode ter a mesma fala, mas cada dia a gente percebe coisas diferentes que a gente precisa melhorar o que a gente precisa pensar para o nosso futuro, tá? Eu só queria trazer essa fala minha, né? Lembrando um pouquinho do meu passado e falando dessas questões que estão sendo abordadas. E aqui trazendo um pouco do chat, né? Tem uma fala aqui, onde estão, o DRS está dizendo, bom dia, que para chegar bem, né? No caso, na aposentadoria, precisa pensar na qualidade de vida ao longo da vida, com equilíbrio, corpo, mente e espírito, né? O Instituto Lauro de Souza de Lima também falou que o trabalho é a mola propulsora da nossa vida. Mais alguns comentários aqui. Só um pouquinho. Aí teve o que você falou, né, Rei? Essa fala que você falou que é de tu mesmo. Somos completos, como vida pessoal e profissional, né? Acho que é isso. Descansar vai dar tudo certo. Na verdade, temos que ter mais pausa e não menopausa. Legal. Perfeito, né? Tem esse aqui da Valéria, né? Deixa eu ver. Eu gostaria muito de ter esse tipo de consideração no ambiente de trabalho, porém, existe uma realidade para quem trabalha na ponta, em São Paulo, onde grande parte da saúde é municipalizada e ainda trabalha nas OS. Somos ignorados e temos que nos submeter às metas estabelecidas pelas organizações, independente da nossa idade, condição física. Estamos ali tendo que produzir o mesmo dos quais os jovens e ganhando um terço do que eles. E quando pleitear a aposentadoria especial para tentar sair mais cedo, a legislação ainda não foi fixada. Estão debatendo o parecer. Haja necessidade de acolhimento, é muito complexo e tão individual ao mesmo tempo, né? Eu vou só complementar que eu disse, é uma coisa nova, é uma questão nova, né? Eu falei, é uma construção que a gente está fazendo, é uma questão coletiva, essas questões são de políticas públicas, eu acho que a gente está caminhando ainda para que a gente possa alcançar esse nível, a gente sente isso mesmo, né? Uma dificuldade, são os desafios que não é só nosso, de vários outros locais, é um desafio do Brasil, do país, né? Essas questões das legislações, das mudanças, das reorganizações administrativas, né? Que a gente não tem governabilidade, né? Em determinado ponto, a gente tem governabilidade com o nosso voto, com as nossas situações, mas enquanto gestão, a gente não tem essa governabilidade. Então, o que a gente entende, a gente acolhe essa questão, né? Desse desabafo e dessa questão que a pessoa traz, mas não está muito na nossa governabilidade, mas é um espaço para a gente pensar, para a gente discutir, caso a gente tenha condições de fazer ou de chegar a quem é que, né? E é isso, a sensibilização da sociedade, que a gente precisa cada vez mais sensibilizar com esse tema, trazer esse tema para discussão, apoiar quem, né? Fazer coro para que a gente possa olhar essa sociedade mais envelhecida, com mais respeito, e ver todas as dificuldades e desafios que a gente tem daqui, né? Que a gente está tendo. Então, é algo que a gente não tem governabilidade, mas acho que o que a gente pode fazer? A governabilidade sobre o individual, o coletivo, a gente pode contribuir de alguma forma, mas o que eu posso fazer enquanto indivíduo para mim, né, para que eu possa fazer as minhas escolhas, ou eu fazer, né, ou do que eu me autoconhecer, para que eu possa lidar com esses desafios, porque são desafios que a gente estamos na vida com essas questões, né? Mas de uma forma individual, o que eu posso contribuir para mim mesmo, né? Para a própria pessoa, né? Eu acho que é um pouco o PPA, ele traz um pouco isso, né? O PPA ele vem é um planejamento do indivíduo. Eu sei que tem um coletivo, eu não posso ignorar, né, do que um ambiente vai colaborar ou não para que seja melhor ou não o meu envelhecimento ativo, saudável, mas o que eu posso fazer
para a minha responsabilidade, né? E ao meu entorno, meus familiares, amigos e assim por diante. A Rosângela, você quer falar, Lê? Tem mais algumas mensagens aqui no chat, mas acho que a Rô pode falar. Acho que o Sérgio também está aí, né? Para fala. Aí depois eu leio mais alguns aqui. Bom, acho que Eu quero a gente vai assim. agradecer, Ale. E ontem eu apresentei a Terezinha, hoje eu vou apresentar a dona Eunice Delchiari, que tem uma história linda na instituição, né, dona Eunice? Verdade. É verdade que eu estou falando? Verdade. O nosso hospital é um hospital de média complexidade, e ele recebia as pessoas que tinham lepra naquela época, em 1930. E o tio da dona Eunice morou aqui. E depois construiu uma história linda. Durante todo o processo de envelhecimento, quando ele saiu, se tornou um grande escritor. Então, eu acho que é reforçar um pouco, né? Qual é o caminho que a gente quer trilhar, né, tia Eunice? Porque, assim, com toda a história difícil e triste que teve de internação, esse período que não foi fácil, ele pôde sair, tinha sempre um olhar positivo sobre a vida. Isso é bacana. E acho que apresentar ela aqui é uma forma de mostrar, né, que mesmo diante de todas as dificuldades, a gente pode ter um olhar de ressignificação, que foi o que eu falei ontem, né? De reorganização da nossa trajetória sobre esse envelhecimento e sobre o nosso caminhar, sobre todo esse processo de trabalho. Falei Roberto, Tudo verdade. É verdade? Verdade. Então é isso, gente. Não, A Regina batendo palma eu no seu estava lá. vendo outras coisas. Obrigada. Muito bom, parabéns. Isso é muito bom a gente ouvir, né? Sentir, trazer para perto, né? Muito bom, obrigada. E parabéns pela vida. Lê, quer seguir? Não, eu não sei se o Sérgio quer fazer Sérgio algum quer comentário agora. O Sérgio que fez um pouquinho, participou da palestra de legislação junto com a Neide. Só queria também agradecer a Neide, que a Neide está de férias, e aí eu convidei ela junto com o Sérgio para estar conosco, e a Neide, por isso que ela fez lá da casa dela, e ela prontamente aceitou, tá? E no dia de hoje, então, o Sérgio está aqui. Sérgio? Sérgio, você nos ouve? Bom, então, até ele dar um ok Você aqui, quer dar sequência aí, Lê? Então, eu vou ler aqui no chat, tem o agradecimento da Sanderline, né, que ela está agradecendo por essa semana, que foi uma semana de muita reflexão em grupo, e principalmente individual. Esse formato de PPA, ela diz que é muito bom e que estamos de parabéns. A gente também agradece, tá, Sandra? A Patrícia disse que não tem como cortar de imediato o cordão umbilical, né? É bem verdade isso mesmo, né? Tem mais um comentário aqui. Trabalhar até mais velha é difícil, mesmo porque temos mais dificuldades no aprendizado e menos agilidade. Me preparei para a aposentadoria, só que agora preciso esperar. É o comentário dela. Mas deixa eu só fazer um comentário em cima do comentário da Naldeci. Então, ela pode esperar já pensando, com o pé já lá fora, mas podendo já experimentar algumas coisas, e sentindo em outros locais como ela se sente, né? E esse preparar que eu acho que é não só preparar para os documentos, das coisas estarem em ordem, para esperar o tempo cronológico, mas é poder ir já fazendo essa transição, experimentando e se percebendo, se ouvindo, se escutando, né? Do que ela gosta, o que ela gostaria de fazer, nesse meio tempo, nem lá nem cá. Então, vamos poder fazer essa transição aí, para que ela possa, quando ela sair inteira para novas possibilidades aí do que ela fizer. A Kátia colocou aqui: meu sonho é me aposentar. Essa semana me mostrou que estou no caminho certo. Quero administrar meu tempo e ser dona dele. Exatamente, porque para o outro surrupiar o seu tempo é muito fácil. Tempo é precioso daqui por diante. Então, assim, cuidado para ninguém surrupiar esse tempo.
Tem um comentário aqui, uma pergunta individual, né? Mas assim, eu vou pedir para as perguntas mais individuais, né? Aqui acho que é uma questão mais de legislação, para entrar em contato com a RH da unidade, que a unidade com certeza vai esclarecer e tirar todas as dúvidas, tá bom? Até porque para responder aqui teria que estar o Neide, o Sérgio também, o Sérgio está aqui, mas aí se a gente abrir para perguntas assim individuais, então acho que a gente vai acabar passando o tempo, tá bom? Tem outro comentário dizendo que esse evento foi muito top 10. Aqui também a Patrícia dizendo que quer dar os parabéns pela semana, né? Não sei se ela também gostaria de ter uma fala, fique à vontade. Que, como já foi dito por muitos, foi total esclarecedor, reflexivo, profissionais excelentes, com muita expertise. Muito obrigada, Ale, e todos que contribuíram para a realização desse evento maravilhoso. Agora tem aqui. Ah, tá. A Magda está perguntando sobre as práticas integrativas e sua possível implantação. Magda, dá uma ligada aqui depois aqui com a gente conversa assim sobre isso, tá? Eu convido depois a Marli para ter uma fala, né? E a Marli entra aqui e também pode estar falando um pouquinho para vocês, tá? Deixa eu só ver se ela está por aqui, aí eu já chamo ela para falar. Tá, deixa eu ver mais algum aqui. Tem a Marli Aparecida dos Santos, né? Ela também gostaria de agradecer que todos fizeram este evento acontecer e que todos os palestrantes nos ajudaram a pensar, refletir para nosso envelhecimento da melhor forma. Evento muito produtivo, esclarecedor e gratificante. Só tenho a agradecer. É bom a gente escutar, né, Regina? A gente escutar que a gente conseguiu, porque é o nosso trabalho. Quando a gente começou a falar sobre o PPA, e aí as unidades, e vocês também já falaram a questão da adesão, mas assim, eu também entendo, né? Se a gente leva informação para e consegue que essa pessoa saia satisfeita, saia refletida, ela leva para casa dela, e aí ela é o multiplicador dentro da casa dela, né? E aí ela pode passar essa informação para o parente, para o amigo, para o vizinho, e vai passando, né? Vira não sei nem o que falar, mas assim, é gratificante saber disso, né? A Marli está aqui, deixa eu ver se ela consegue falar um pouquinho sobre as práticas integrativas. Oi, me ouvem? Sim. Sim, Marli. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero registrar aqui que lá em 1900 e bolinha, não vou falar o ano, né, para não assustar, a primeira pessoa que eu trabalhei na Secretaria de Estado de Saúde foi a Regina. Nós trabalhamos no antigo DRU, trabalhamos na seção de pessoal CLT, aí lutadoras, aí máquina de escrever, fichinha, rescisão de contrato. Regina tomou outros caminhos e anos depois nos voltamos a nos encontrar aqui na sede da secretaria. Regina trabalhando na Coordenadoria de Regiões de Saúde. Nunca imaginamos que no futuro iríamos ter projetos juntos, trabalhar juntas, e quando eu entrei na secretaria, não tinha nem essa expectativa disso. Parabéns, Regina, por todo o trabalho realizado como servidora pública da Secretaria do Estado da Saúde. Obrigada, você é uma servidora pública, você se dedicou a servir dentro da Secretaria do Estado da Saúde. Isso foi um diferencial muito grande aqui dentro para nós. A sua participação em todos os projetos aqui, junto à qualidade de vida, a sua aproximação com a Alexandra nesse projeto, nesse programa que, assim, ele tende agora a engajar, e a gente conta com você, mesmo aposentada, estar trabalhando, porque está aí, enraizado em você, está aí no seu sangue, no seu DNA. Muito obrigada, muito obrigada.
Sobre as práticas integrativas, pessoal, eu até recebi e-mail aqui de algumas unidades e, assim, o Centro de Qualidade de Vida, a gente sentiu a necessidade, desde o ano passado, de estar voltado a cuidar de quem cuida. Porque a gente vê muitos projetos pontuais, às vezes muitas unidades fazem pontualmente alguns projetos, principalmente na questão de práticas integrativas. Tem uma festividade na unidade, ele vai lá, faz uma prática integrativa. A gente sentiu a necessidade que esse projeto acontecesse semanalmente, esse projeto acontecesse como se fosse um acolhimento a esse servidor. Então, nós temos aqui implantado aqui na sede da Coordenadoria de Recursos Humanos uma sala de cuidados na qual semanalmente nós atendemos servidores na prática de auriculoterapia, reiki, algumas outras práticas, e nós gostaríamos de expandir esse projeto para a Secretaria de Estado como um todo, de cuidar de quem cuida, de cuidar do servidor, que essa prática seja desenvolvida. O CEFOR, em parceria aqui com o Joel, que trabalha aqui conosco, que é o nosso terapeuta, que trabalha efetivamente dentro dessa sala de cuidados, eles fazem treinamentos, mais ou menos de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, e tem até abertura agora de inscrições agora para setembro, do curso de auriculoterapia. E nós estamos com a pretensão de ir para o interior de São Paulo fazer esse treinamento no interior de São Paulo. Nós estamos nos programando aí dentro da agenda que nós temos aqui para fazer esse treinamento de servidores que queiram implantar a sala de cuidados nas unidades, porque esse é o nosso propósito, treinar as pessoas para fazer essa prática dentro da unidade, não só para os servidores, como essa prática para a população. Tem unidades que nós fizemos isso, inclusive o Joel está viajando para Mogi a semana que vem, para o Serapac, em Mogi, que já tem a sala de cuidados, que eles estão fazendo a prática para os servidores, atendendo os servidores, e estão atendendo a população. Aquela pessoa que está esperando ali na sala de visita, ou aqui está esperando uma consulta, eles convidam para fazer a prática, então está sendo muito bacana. Então, assim, convido as unidades que estiverem interessadas, mandem e-mail aqui para a Qualidade de Vida, mandem e-mail para o CRH, traço qualidade. No fim, a Alexandra deixa aí no chat os e-mails de contato, para que vocês entrem em contato conosco, para que a gente saiba que esta unidade quer implantar a sala de cuidados, tá? Eu agradeço o espaço, parabéns por tudo que foi falado essa semana, e eu digo, quando eu conheci o programa de preparação para aposentadoria, eu parei de pensar no futuro, eu comecei a pensar o agora, que foi uma das coisas que me marcou bastante. Não pensar no futuro. E isso eu passei em casa também, viu? Falei pro meu marido, não é quando eu for aposentar, não, vamos fazer agora. É agora que a gente tem que planejar o nosso futuro. E tem dado muito certo, viu? Obrigada, meninas. Obrigada, Marli, pelas palavras, pelo carinho, né? Quem diria, né? Nós começamos contratando e agora a gente está trabalhando com, né? Passamos todos os processos, né? Mas obrigada pelo carinho, Vou continuar assim, porque quando a gente gosta das coisas, a gente tem que continuar, independente do vínculo, independente naquilo que a gente acredita. Antes de continuar no chat, eu sei, Alexandra, que nosso tempo já está, né? Mas eu queria ver se a Hélida de Ribeirão, ou a Carminha de Ribeirão, acho que elas tinham colocado que ela está sem som, mas eu acho que é interessante. A gente está ouvindo, sim. Está conseguindo falar? Quer falar alguma coisa, Hélida? Não, a gente até assim, tudo que vocês trouxeram, e aí o que a Marli acabou de falar, deu aqui uma conversa entre nós aqui, que a gente gosta de fazer roda, mas hoje estou aqui de costas. Mas, enfim, sobre a importância das práticas integrativas, né? Que vai ter o 2º encontro estadual em Analândia, que a Golda está organizando, que eu vou participar, tem um pessoal que vai junto, o DRS de Franca, o CDQ de Franca, sei que alguns CDQs vão, alguns DRS vão. E é interessante, no nosso caso aqui, a gente vai para ver as experiências que tem lá, trazer para nós aqui, enquanto DRS para os nossos servidores, mas também a gente quer ampliar para os municípios, entendeu? Que seja, porque já é igual eu estava falando para as meninas aqui, já é uma política já
nacional de 20 anos que não sai do papel. Tem 30 práticas aprovadas para ser aplicada no SUS, mas que não está sendo aplicado. E a gente sabe que são tratamentos de prevenção, que estaria prevenindo aí a saúde mental, que é um dos gargalos maiores hoje do SUS. Então, assim, como é que a gente quer desafogar a questão da saúde mental sem pensar na prevenção? E a prevenção maior aí, para mim, que eu vejo, é as práticas integrativas complementares, porque está vendo o indivíduo como um todo, como um ser holístico, que é corpo, mente e espírito. Então, assim, se a gente não investir nisso, a gente não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? E isso é para nós enquanto servidores, mas para nós enquanto pessoas, porque aquela história que a gente entra no trabalho e esquece o profissional, aliás, esquece o pessoal, é mentira. Porque nós estamos aqui, nós viramos uma família aqui. Um sabe que o filho está doente, o que o outro está passando, e a gente se dói um pelo outro. A gente teve até uma palestra que veio aqui do Instituto de Saúde que fala quando a dor do outro gruda na gente, gruda, entendeu? E gruda porque a gente se afeta mesmo. Então a gente tem que saber a lidar com isso para a gente ajudar o próximo. Só que para ajudar o próximo a gente tem que estar bem, senão a gente não consegue. A gente tem que estar equilibrado, bem, aí a gente consegue ajudar o outro. Então, assim, eu gostaria muito, assim, de pedir a você, Marli, que já está fazendo esse trabalho, a Rosinei falou que já tem o seu contato, mas eu não sei como é essa comunicação com a Golda, porque até então falou que ela era representante dessa questão, mas eu não sei se dá para integrar, eu não sei aí no nível central como funciona isso, não sei como que é o fluxo, aí é vocês que decidem, mas eu acho que a gente precisa ter um direcionamento disso. E outra coisa que precisava ter, que a gente conversou aqui, é a volta do programa Agita São Paulo. Que mude de nome, não sei, mas eu acho que quem viveu sabe o que era. É top o negócio, porque faz as pessoas se movimentarem. Tinha até um contador de quantos passos a gente dava dentro do DRS, entendeu? Então, de manhã a gente fazia uma atividade física. A gente tinha uma pessoa aqui, várias pessoas que passaram pelo projeto, que fazia isso aqui dentro e promovia também para os municípios, na atenção básica, na atenção primária, e a gente mandava as experiências para São Paulo. Então, isso é uma prática que precisa ser replicada, muito replicada. E parou, por que parou? Entendeu? Daí você vai entrar em situações que não me cabe, mas né? Então, mas são programas, não, super, não, eu participei, presenciei, sei que o Agita, né? Uhum. Mas acho que a gente são questões aí que a gente é aquela questão, né, da governabilidade, né? Até que ponto? Mas são espaços para a gente voltar a falar. Eu acho que é importante para a gente até saber o quão importante, né? A gente percebeu o quanto que tinha de impacto, né? Na ponta, né? Mas eu acho que esses programas, eles podem sim, acho que vale a pena conversar com a Marli, ver essa questão da integração dos programas, porque às vezes a gente precisa integrar, né? Vocês têm programas aí para o município, às vezes tem programa para o trabalhador, né? Como que integra isso? Eu acho que você tem essa visão dessa integração, né? Município não está diferente do que é o trabalhador dentro da DRS, ou dentro do hospital, ou dentro da unidade da Secretaria Estadual. Mas isso acho que talvez merecesse um cuidado melhor, maior, em outros espaços, para a gente discutir, porque é o que você falou, é ver o servidor como um todo. E a gente precisa potencializar isso, né? Então, trocar o pneu com o carro andando. O que a gente pode também ir oferecendo para esse servidor, ainda que esteja aí, e depois ele vai para o município, né? Ele é cidadão, ele é um munícipe, e que vai continuar usufruindo dessas práticas, né? Se elas bem estabelecidas.
Então, mas eu acho que eu quis trazer também você. Eu senti sua pauta um pouco, né? Porque eu vi a Eu Carminha até aí, mandei zap para ela, pensei que ela não se ela estava estava bem. melhor. Eu falei, Elida, cadê você? Vocês viram que na sexta-feira minha garganta Essa estava não estava boiando. legal. Aí, de gripinha, virou gripona, sabe? É. Assim. Aí virou sinusite. Tô tomando antibiótico, corticoide, o prednisolona até domingo. Para depois sair de férias, férias. ó, sai de férias na segunda, mas eu falei, hoje eu tenho que vir aqui, Sim. eu quero deixar tudo em dia que eu tenho que deixar. E outra coisa, aí eu vou viajar e eu descanso um pouco, porque realmente estou precisando descansar também. E eu tive esse desgaste físico muito grande, porque da gripe, dessa coisa errada toda que me deu aí, quase morri, mas não morri, tô viva. Parece uma gripinha, gente, mas derrubou pra caramba, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei mal mesmo. Fiquei com muita tosse, fiquei uns 3 dias aí sem dormir, muita tosse, ainda veio a Tá com menstruação. resquício, né? Então é que você fique bem, possa usufruir as férias e vamos cuidar da vida, cuidar da saúde, né? Como um todo. Mas obrigada pela seu posicionamento aí. Lê, você quer seguir? Regina, antes de você terminar, eu quero agradecer, tá? Tudo essa semana que você fez, vocês fizeram, as meninas falaram aqui, embora eu não estivesse aqui, a Carminha deu feedback, as meninas todas deram feedback de que foi excelente. O único ponto que a gente gostaria de frisar é que as próximas vezes fosse mais fragmentado, porque ficou condensado numa semana só, e aí ficar tirando as pessoas do trabalho a semana inteira foi difícil o movimento aqui interno. Então, assim, se puder ser uma vez por semana, ótimo. Tá. Vai facilitar o evento. Facilita, verdade, pode ser. Boa ideia. E assim, uma outra questão que a gente gostaria de frisar, que quando falou do direito, a gente falou da questão estatutária, e a maioria aqui é CLT. Então, eu acho que até foi comentado, né? Então, assim, a gente só tinha 2 estatutárias, a maioria é CLT, e assim, dos nossos 100 profissionais que trabalham aqui, 33 já são aposentados, ou seja, 1/3. Então, assim, o que isso significa para a gente pensar aí para os próximos temas que vocês vão fazer de direcionamento para esse público, entendeu? Porque para que seja mais direcionado que a gente precisa, o que esse público precisa ouvir. Não, tem razão, viu? A gente vai tendo outros elementos, outras questões quando a gente está no coletivo. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, viu, por tudo. Um abraço. Então, tá bom, estamos chegando ao final, tá? Eu só vou ler aqui mais um comentário do DRS 15. Antes, eu só vou pedir para vocês não esquecerem de assinar a lista de presença, que a gente já colocou no chat. E a gente também fez uma avaliação, nós colocamos aqui no chat, a gente vai estar também encaminhando via e-mail para vocês. É importante até para a gente, como indicador nosso, depois de melhorias, sugestão trazida aí pela Elida é realmente muito válida, né? E também pela Caixa, a gente pode alinhar para as próximas, né, Rê? E eu vou... Tem uma fala aqui no chat que você vai ler, né? Vamos ler antes que o pessoal saia. Vou ler o agradecimento, aqui um agradecimento, né, especial para a Regininha. Não, tem uma reflexão sobre o trabalho, você não vai ler? Não, tem. Tá. Por conta do horário, eu pensei em ler os agradecimentos feitos, né, um agradecimento especial para a Regininha. Nos conhecemos no ambiente de trabalho, entre tarefas, desafios e responsabilidades. Mas foi além disso que a nossa amizade floresceu. Foi na troca de olhares sinceros, nas conversas acolhedoras, nas risadas compartilhadas e até nas lágrimas discretas. Você enfrentou tantos desafios com coragem,
cresceu inicialmente e até aprendeu a dirigir. Sua amizade me honra, sou grata por cada momento, cada apoio, cada aprendizado que vivemos juntos. Que a vida continue te presenteando com conquistas, alegrias e paz. E que nossa amizade siga firme, mesmo que de longe, como o farol que ilumina os caminhos, mesmo nos dias nublados. Parabéns por tudo, com carinho e admiração. Então, não tinha como não ler, né? Esse agradecimento aí feito para você. Eu agradeço, mas eu preciso descobrir quem é. Ai, que bonito. Obrigada, obrigada, obrigada. Mas eu tenho uma questão sobre o trabalho que a pessoa deixou. Eu agradeço imensamente essas palavras, mas eu não queria deixar de ler A reflexão também a é da reflexão, porque eu acho que RS15. fecha o nosso dia. Você quer a ler nossa... antes de finalizar? A gente pede para todo mundo abrir as câmeras para a gente tirar uma foto? É verdade. Você quer ler primeiro e depois a gente tira a foto? Acho que sim. Tá. Minha Entendeu? reflexão sobre o trabalho e a vida. Não sei, tá como DRS 15, eu acho que é São José do Rio, acho não, né? Eu não esqueci ainda das regionais, São José do Rio Preto. O trabalho é mais do que uma ocupação, é uma expressão de que somos, de nossos valores, de nossos sonhos. Quando realizado com dignidade, amor, me perdi aqui, e respeito, ele se transforma em um caminho de crescimento pessoal e coletivo. Caminhar rumo à aposentadoria não é apenas encerrar um ciclo, mas colher os frutos de uma trajetória construída com esforço, superação e propósito. É tempo de celebrar conquistas, aprender com os desafios e projetar uma nova fase com qualidade de vida, equilíbrio e serenidade. Trabalhar é construir o futuro, enfrentando os desafios internos, como nossas inseguranças e limites, e os externos, como as mudanças sociais e profissionais. É também reconhecer que cada etapa tem seu valor e que o trabalho, quando vivido com consciência, pode ser fonte de realização e paz. Que possamos compreender, que possamos sempre refletir sobre o verdadeiro significado do trabalho em nossas vidas, buscando harmonia entre o fazer e o ser, entre o servir e o cuidar, entre o produzir e o viver. Poxa, gente, que lindo! Acho que refletiu exatamente o que foi a nossa semana. Eu acho que é algo, eu queria muito agradecer essas palavras, eu acho que sintetiza, né, sobre isso. Queria muito que a pessoa pudesse se dizer da DRS 15, quem é, né? Foi muito bonito, gostei muito. Acho que isso mostra, né, Alexandre, a equipe do Qualidade, o quanto que é quando a gente persegue, né, quando a gente atinge o coração, né? Acho que era isso o intuito, né? Da gente poder atingir o coração. DRS 15, qual que é? Nem lembro de qual cidade. São José do Rio Preto. Nossa, deu uma merda. Né? Então, muito bonito. Desculpa. Eu gostaria muito de agradecer exatamente. É a Maria Magalhães, DRS 15. Sim. Muito. Maria, fala aí, Maria, fala no microfone. Ai, obrigada, Maria. Maria foi minha chefe também em um determinado momento. Obrigada. Você é uma querida. Obrigada pelas palavras. E que bom que pôde aproveitar e usufruir, que usufrua, né, numa nova etapa da vida também. Amém. Obrigada, Vamos tirar Maria. uma foto agora, todo mundo? Vamos. Quem puder abrir as câmeras, aí a gente agradece para a gente poder tirar aqui uma foto. Tirar de óculos? Isso, espera só um pouquinho. Vocês tiram aí, meninas? Sim. Fala para todo mundo sorrir. Gente, todo mundo sorrindo. X. Ela está tirando. E... Saiu fora, Sérgio. Pronto, Marli? Não, o Sérgio saiu fora. Tá, vai tirar outra, gente. Sorrindo novamente.
Pronto? São 4 páginas. Ela quer tirar foto, tá bom. Última página. Tá tirando a última página, gente. Pronto. Então tá bom, então, agradeço todo mundo. O pessoal está perguntando aí, perguntou a semana sobre o material, sobre se está gravado, né? A gente fez a gravação, a gente vai verificar como que a gente faz para disponibilizar isso para vocês, porque, por exemplo, a gente vai ter que ver com o Procon, tudo bem do material, né? E também com os palestrantes, mas aí com certeza a gente entra em contato com vocês, passa e-mail, tá? Para que vocês possam aí ter esse material. Acho que é isso. Não sei se a Rê quer dar as últimas palavras dela, ou alguém também quer falar mais alguma última coisa para a gente poder finalizar. Queria só mesmo agradecer e um até logo. Obrigada, Então, gente. acho que é isso, gente. Então, até a próxima. Muito obrigado para vocês. E bom final de semana, né? Tchau, fiquem com Deus.